Bem-vindas e bem-vindos ao nosso Deep Dive. Hoje o material é, fascinante e bem controverso. O Último Papa, que é a tradução brasileira de Windswept House, do Malachi Martin. Isso aí. Nossa missão aqui é tentar desvendar, ou pelo menos entender, a narrativa desse livro, né? Que o autor jura ser baseado em fatos. Fala de uma suposta conspiração, assim, de décadas para subverter o Vaticano. Exatamente. E essa conspiração teria o objetivo de alinhar a igreja a uma nova ordem mundial mais secular, né? E a coisa vai longe. Envolve até supostos rituais bem sombrios. Pesado. Por onde a fonte começa essa história toda? Olha, a narrativa começa lá atrás, em 1957, fundação da Comunidade Econômica Europeia, sabe? O Papa Pio XII recebe os diplomatas. Assim? E ele solta uma advertência assim meio sutil. Diz que essa nova Europa não tem um coração, falta um pilar espiritual. E ele meio que prevê infortúnios para a igreja se ela se amarrar demais nessa estrutura só política. É como um aviso inicial na trama do livro. Interessante essa colocação. E logo depois tem outro momento-chave, né? Em 1960. Isso, 1960, Papa João XXIII. Ele está ali debatendo com o conselheiro se revela ou não o terceiro segredo de Fátima. Aquele que, segundo dizem, né, alertava sobre os erros da Rússia e pedia consagração. Exatamente esse. E a fonte detalha bem a decisão do Papa. Ele opta por não publicar o segredo e nem fazer a tal consagração. O foco dele, segundo o livro, era negociar com a União Soviética. Negociar o quê exatamente? A participação de bispos ortodoxos russos no Concílio Vaticano II, aquele grande evento de modernização da igreja, né? Ah, claro, o concílio. Só que, segundo a narrativa, um cardeal alemão, jesuíta, próximo ao Papa, discordou feio, teria alertado sobre as consequências de ignorar um pedido que vinha do céu, né? Nossa, já começa com uma tensão interna forte sobre os rumos da igreja. E essa tensão parece que só aumenta, porque o evento seguinte que a fonte descreve, de 1963, é francamente chocante. Sim, é o ponto mais sombrio do livro, talvez. Descreve o que chama de entronização do arcanjo decaído Lúcifer. Que nome, hein? Pois é. Narra um suposto ritual satânico. Teria acontecido na Capela de São Paulo, lá dentro do Vaticano, em 29 de junho de 1963, bem na época da eleição do Papa Paulo VI. No Vaticano, dentro de uma capela. É o que a fonte diz. E a descrição é gráfica, sabe? Menciona a participação de gente graúda, altos clérigos, leigos influentes, da tal falange romana. O livro pinta esse grupo como uma sociedade secreta de poder ali na Cúria Romana. E não para por aí, né? A fonte ainda descreve uma cerimônia paralela nos Estados Unidos. Sim, na Carolina do Sul. Liderada por um bispo chamado Léo. Teria gente da elite presente. E aqui é bem pesado. O livro fala de um sacrifício ritual de uma criança chamada Agnes. Olha, aqui é muito importante a gente frisar de novo. Estamos relatando o conteúdo da fonte, que é extremamente perturbador. Não estamos endossando essas alegações chocantes de forma alguma. Fundamental essa ressalva. Mas, segundo o livro, qual seria o objetivo desse ritual duplo? Então, o objetivo alegado era instalar mesmo uma presença maligna ali no coração da Igreja Católica. Profanar o sagrado, entende? E começar uma transformação da Igreja por dentro. Substituir a missão espiritual original dela por uma agenda mais humanista, globalista. Basicamente transformar a igreja numa serva da nova ordem mundial, que a fonte apresenta como essa força secular antidogmática. E menciona até juramentos de traição. Sim, juramentos de traição à fé, selados com sangue, segundo a narrativa. É bem coisa de filme de terror, né? Mas está lá no livro. Avançando no tempo, 1978. Um ano bem movimentado no Vaticano. Morre Paulo VI. Como a fonte encaixa secretário de Estado, o cardeal Vincents, nessa história? Vinces é pintado como uma figura-chave nesses planos de transformação. Com a morte de Paulo VI, ele está ali gerenciando a sucessão. Aí elegem um papa que o livro chama de inadequado, Albino Luciani. O Papa João Paulo I, que durou só 33 dias. Exato. E ele morre. Aí vem o segundo conclave naquele ano e elegem o Papa Eslavo, Karol Wojtyła, o João Paulo II. Só que antes disso tem a história do envelope. Ah, o envelope. Isso parece um detalhe crucial na narrativa da fonte. O que aconteceu ali? Então,
Enquanto Vincent está organizando os papéis dos 2 papas que morreram, ele acha um envelope, lacrado por Paulo VI, destinado ao sucessor dele. Certo. Só que o Papa de 33 dias, o Luciani, tinha escrito uma data nesse envelope um dia antes de morrer, 29 de junho de 1963. A data do suposto ritual. Exatamente. E aí, segundo o livro, o Vincent saca na hora. O Papa Luciani tinha lido o conteúdo sobre o ritual. Para evitar que o novo Papa, o eslavo, visse aquilo, o Vincent desvia o envelope, manda arquivar para ser esquecido. E o próprio Vincenzi morre logo depois, não acidente, né? Conveniente para a narrativa. É o que a fonte conta. Deixa tudo mais conspiratório, né? Total. Então, para essa suposta conspiração que o livro descreve, o que significou a eleição do Papa João Paulo II? Ele era parte do plano? Não, pelo contrário. Embora talvez inicialmente ele fosse visto como alguém alinhado ao espírito do Vaticano II, mais moderno, logo ele se torna um obstáculo. Por quê? Por causa da firmeza dele em questões morais, doutrinárias, ele não cedia. Então, ele acabou indo contra esses planos de transformar a igreja, de secularizá-la segundo a visão da fonte. Figuras como o Maestro Troiani, que teria sucedido Vincens, passam a ver o Papa Eslavo como o alvo definitivo, alguém que precisava ser neutralizado ou, no mínimo, contornado. Entendi. Então, resumindo a perspectiva da fonte, não estamos falando só de política de corredor no Vaticano. É uma batalha muito maior, né? Espiritual, ideológica, que já duraria décadas, pelo controle da Igreja Católica mesmo. Exatamente. O último Papa, essa fonte que a gente analisou, pinta esse quadro. Um conflito profundo entre forças tradicionalistas e uma facção, vamos chamar de modernista ou globalista. E essa facção, nessa visão controversa do livro, teria usado até meios ocultos, bem sombrios, para tentar redirecionar a instituição. Liga as intrigas de poder lá de dentro com grandes movimentos geopolíticos e espirituais. É a descrição de uma guerra pela alma da igreja, basicamente. É uma leitura densa, perturbadora mesmo, que mistura alegações de fatos com elementos que parecem de romance, né? Apresenta uma visão bem sombria e complexa de uma das instituições mais antigas e influentes do mundo. E o que talvez fique para nossa reflexão, sabe? A partir do que essa fonte alega. É como essas narrativas sobre influências ocultas, sejam elas políticas, ideológicas ou, como aqui, até espirituais, como elas podem operar, né? E como elas moldam a percepção que as pessoas têm sobre o poder que age, talvez por trás das cortinas das grandes instituições globais. É algo para se pensar.